Glória a Deus, quem vos cumprimenta é seu irmão e amigo Samuel Lima, aqui diretamente de Planalto Arneróis, na qual eu venho falar de uma forte revelação que Deus mostrou para mim no dia 21 desse mês da madrugada. Deus me mostrou um grupo de bandidos, ladrões, já organizado e fazendo estratégias para roubar as pessoas. Eu via isso na revelação acontecendo em Tauá, Ceará, tanto próximo ao centro como nos bairros. Eu via servos de Deus sendo livrados por pouco por Deus. Mas Deus me fazia entender que isso é válido para todo o planeta Terra. Acontecerá assaltos em comércios, casas, principalmente. Sabemos que tudo isso já acontecia, mas o que Deus está alertando mais aqui é que quando a pandemia do coronavírus acabar e houver decreto por lei dizendo que tudo volte ao normal, muita gente vai sair cedo da noite de casa e voltar tarde, ficar em praças e nas calçadas de templos religiosos, conversando só por conversar, sem propósito e etc. E após a pandemia, não será bom fazer tudo isso, porque facilitará para os ladrões roubarem. O ideal é fazer campanhas de orações em casa durante e após a pandemia. Deus me mostrou que a segurança pública de Tauá, Ceará e de muitos lugares não atuará bem ativa. Haverá uma grande negatividade nos órgãos públicos de segurança. Isso após acabar a pandemia. Então, quando houver o decreto para normalizar tudo, não queira cair no embalo de querer levar uma vida como levava antes. Exemplo, não viajem à noite, só se for muita urgência e se for tendo muito cuidado. Não fique até 9 horas da noite em praças, restaurante, na casa de colega e etc. Até tarde da noite, não fique. Então, podemos perceber mais que não queira fazer tudo isso assim que houver a lei dizendo que tudo está o normal. Pode sair de casa, sim, com vigilância dobrada. Pode fazer muitas coisas, sim, mas dobre a sua vigilância. Agora, não ficar com dizer, como se diz popularmente, de bobeira por aí, porque os ladrões estarão com muita sede para roubar. Se você atender a alerta de Deus, você será livrado. Ou seja, muitas pessoas, de forma inocente, vão estar por aí, nas praças, nas calçadas de colegas, em pizzaria, vão querer fazer muitas viagens e Deus vai livrar pela inocência, porque não está sabendo de nada. Mas você que está sendo alertado, quando você ouvir dizendo assim: a pandemia do coronavírus acabou, quantas pessoas vão querer viajar? Quantas pessoas logo de início vão querer viajar? Quantas pessoas vão querer sair logo, chegar tarde em casa? Então isso vai facilitar para os ladrões te roubarem. Não queira, ir a restaurante, sorveteria, praças e outros locais para demorar muito tempo ali. Eu digo isso após dizer que tudo está normal. Espere um pouco de tempo, aí poderá fazer isso, mas com vigilância. Fazendo isso, você será mais protegido dos ladrões. E orem pela segurança pública. É muito forte. Sabe por quê? Porque a própria Escritura nos ensina que se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela.
em vão vigia os guarda. Ou seja, Deus está vigiando os lugares, está, mas a segurança pública está precisando mais de Deus. Está faltando mais Deus na vida de muitos da segurança pública. A lei está errada em dizer que vai acabar a pandemia? Não. O problema é que quando acabar, assim que acabar, muita gente vai querer ir às festividades, vai querer farrear, vai querer fazer o que fazia antes. Então a polícia não vai dar de conta e ela não vai estar bem ativa. A segurança pública não vai estar bem ativa. Então, procure ficar mais um pouquinho de tempo em casa. Quando você perceber que a segurança está melhor, você vai observar ao seu redor. Aí você pode fazer algumas coisas, o que você fazia antes, pode voltar ao normal. E é tendo vigilância, porque nós sabemos que mesmo não tendo nada disso, a gente tem que ter atenção e vigilância. Por exemplo, não é bom viajar à noite. Isso não é nem por causa de que a segurança não esteja tão bem. É porque nós temos que ter a vigilância. Às vezes nós viajamos de noite para um certo lugar e acontece um acidente. Como me socorrer? Às vezes você está no transporte, parou em um lugar que não tem casa perto, não passa ninguém, ninguém para. Então, é isso que eu quero dizer, temos que ter vigilância, porque Deus me mostrou que após a pandemia não estará bem ativa a segurança pública. Com o passar do tempo, vai dar uma melhorada. Aí, nesse momento, poderá você levar uma vida mais normal, no sentido social. Quando acabar a pandemia, muita gente vai querer viajar para passear, só para conhecer lugares, divertir-se e etc. Mas o que Deus está dizendo é que não faça isso após acabar a pandemia do coronavírus. Espere acabar e aguardar mais um pouquinho de tempo. Aí sim, com toda vigilância e orando, poderá. Após acabar a pandemia, pratique a liberdade parcial e não a total. Para praticar a total, observe como está a segurança pública do seu lugar. Se tiver ativa, aí sim poderá normalizar rotinas, passear e etc. Lembrando que esses cuidados a gente tem que ter, mas Deus está alertando a todos os crentes e não crentes verdadeiros, as pessoas, a não ter rotina como antes, mesmo a lei dizendo que a quarentena acabou. Não é que a lei esteja errada. A questão é que a segurança pública não estará positiva. Então, Deus aconselha a todos, orem pela segurança. E após a pandemia do coronavírus, veja como está a segurança pública. Aí dará certo normalizar tudo quando você observar que a segurança está bem. Eu digo isso para o seu próprio bem, porque Deus me mostrava isso. E nós temos que vigiar, nós temos que andar na vigilância. Então Deus me mostrou essa forte revelação. Ou seja, nós estamos passando períodos difíceis, nós estamos mais em casa com a família. Então, quando o decreto do governador, eles disserem que vai acabar, vai normalizar. Aí muita gente já vai querer logo de início já fazer viagem. Muita gente já vai querer de início ficar até tarde em praças. E não é bom. Então vigie. Por exemplo, alguém vai a um determinado templo religioso para cultuar a Deus. Quando terminar o momento de culto, muitas pessoas ficam ali na calçada conversando só por conversar. Aí dá 9h30, dá 10 horas da noite. Aí às vezes, quando chegar em casa, pode ser abordado por ladrões. Aí vai querer ligar para a polícia não vai atender assim que ligar. Aí os ladrões vão roubar os celulares, relógios, dinheiro, aquilo que você tem de valor, seu transporte. Então, se for
a um determinado templo religioso, assim que terminar, já vai logo para casa. Então, não ficar até tarde nas praças. E Deus me mostrava alertando até para mim mesmo, porque muitas das vezes eu gosto de andar e ficar conversando, e às vezes eu converso até certa hora. E Deus me alertava para mim não fazer isso após que acabar a pandemia. Ou seja, ficar mais um pouco de tempo observando. Aí sim, após passar a pandemia e observar que a segurança pública está melhor, aí você pode ficar até 9, 9h30 numa praça e numa pizzaria e tendo toda a vigilância. Tá certo? Então a revelação foi essa que Deus me deu. Deus me fazia entender que já tem grupo organizado em Tauá, já usando estratégia para roubar pessoas e que você não venha ser uma dessas pessoas. E isso é válido também para as cidades dos imunos, para o Ceará, para o Brasil completo, para o mundo completo. Então, o que eu quero dizer é que quando assim que acabar a pandemia, veja, os ladrões vão querer sair muito, os bandidos já vão ali querer usar suas estratégias, já vão sair logo. E muitas pessoas já vão querer logo viajar. Acabou, muita gente já está em desespero. Mas o que eu quero dizer, quando você ouvir dizendo que acabou, aguarde mais um pouquinho, não queira ir no embalo. Tenha vigilância. Amém? Então, Deus me mostrou para mim, Samuel Lima. Eu estou falando para você, que você possa espalhar esse vídeo para muitas pessoas e que Deus venha te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque Deus